Fala, gente, tudo bem? Vamos para a parte 4 dessa minissérie Casamento e Reino. Se você está gostando, comenta, curte, compartilha para que esse conhecimento chegue e também contribui com a gente. Dá isso, o puxão de orelha, a correção sobre o tema, a correção de textos bíblicos e tudo mais. Vamos nessa. Na, na situação passada, eu comentei sobre a separação, né? Terminei o vídeo falando sobre a separação. Quantas entregas de chave tem numa separação? Primeiro, a separação, ela é e eu já passei por isso, tá? Então eu sei o que eu tô falando. A separação é o desfazimento de um reino. Tá? O divórcio, a separação, o afastamento da família é o desfazimento de um reino. Isso é muito sério. Principalmente quando você tem filhos. Então, a primeira separação, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu não tinha filhos. Tá? Era uma treta de casal mesmo. E aí isso foi assim uma vantagem, porque a gente conseguiu meio que se reerguer e entender onde que estava o erro e tudo mais. E o erro principal era casar de qualquer jeito. Tá? A gente não fez uma avaliação bruta, sabe? Da coisa. E fomos na empolgação. Fomos na empolgação. Começa errado, termina errado, aquele negócio, né? Não foi pela conversa, pelo governo, pelo planejamento de governo. Acho que o casamento ele tem que começar com planejamento de governo. Qual é o seu plano de governo? Qual é a proposta que você tem? Quantos filhos você quer ter? Como é que você vê filho? Como é que você acha que tem que corrigir filho? Isso tudo tem que ser conversado. E quando isso não é conversado, você vai descobrir no meio do processo que tá tudo errado e a coisa afunda. A segunda separação, eu não passei por ela, né? Graças a Deus. O segundo caso, onde dói muito mais e onde um reino está consolidado e está feito, é a separação quando você já tem família, anos e anos de casado e filhos. Rapaz, aí quebrou o negócio. Aí você está fazendo a semente que você plantou, você vai pegar a foice, vai arrancar tudo e vai dizer que aquela semente não valeu de nada, que aquilo não valeu de nada. Claro que tem casos específicos, tem situações, mas no geral, uma separação ela prejudica mais os príncipes que você colocou no mundo do que você mesmo. E no final isso se volta contra você, porque esses príncipes, e é aqui que entra a grande tacada desse vídeo, os príncipes que você deixou e princesas, quando você deixa o reinado, quando você vai embora, quando você separa, eles serão forçados a serem reis, a subir rápido, muito rápido. Eles vão ser forçados a evoluir rápido, amadurecimento instantâneo, tá? E é aí que mora um problema. Quando Davi ele faz aquela treta com Batseba, que ele começa a numerar povo também, foi uma entrega de chave que ele fez, que Deus falou, não precisa numerar nada, senão você vai se achar grandão. Ele foi lá e numera a si mesmo. Aí ele vai lá e tal, e ele arruma uma encrenca, um anjo vai lá e começa a matar todo mundo, deixar morrer de uma doença e tudo mais. Ele perde a proteção. Cada entrega de chave que você conclui para o diabo, você vai perdendo uma camada de proteção. E aí, meu filho, só pela misericórdia, muito choro e pedir muito, muito perdão a Deus pelo que a gente faz. E a família, como eu disse no outro vídeo. Quando você separa, esses príncipes que você deixou, eles vão ser forçados a virar reis. E isso volta lá na frente para cima de você. Sério, volta. Por quê? Porque lá na frente, quando você se arrepender, lá na frente, quando você quiser ter amizade com esses príncipes e reis, você não vai estar falando mais com príncipes e reis. Você vai estar falando com príncipes e reis, desculpa. Você não estará falando mais com príncipes. Você estará falando com reis. E eles não vão mais aceitar que o rei que abandonou o reino, que saiu fora, chega com protocolo. Entendeu? Você poderá ter a amizade deles. E isso vai ser muito fundamental. Eles vão te considerar o primeiro rei, o que veio antes deles, mas eles não vão te dar o cetro e o governo. De jeito nenhum. Porque você fez eles virarem reis. Foi você que saiu fora, foi você que largou, e eles tiveram que evoluir. É natural isso.
Porque o ser humano, ou ele evolui ou ele morre. Para não morrer, esses garotos, essas garotas vão governar. A rainha que ficou sozinha, ela vai precisar de amparo, e aí você está entregando a chave para os príncipes. Você está entregando o governo, você está saindo fora. E aí tem aquela situação onde você consegue ainda algum governo quando você está sempre com os filhos, quando você tem a guarda compartilhada. Essa é a única maneira de você não perder ali o status de rei. Entendeu? Então, quando você, numa separação, a primeira coisa que eu recomendo, no caso, né, dessa triste situação, essa já é uma entrega de chave, que você não entregue a chave do governo. Que você não seja impedido de ver seus filhos sempre governar, sempre estar dizendo que está certo, está errado, sempre estar com eles. Não deixa, mas agora eu vou casar com outra e agora eu esqueci que eu tenho filho. Parabéns! Parabéns, José Manuel, o famoso Zé Mané. Você acabou de deixar seus filhos sozinhos e eles vão crescer, eles vão passar na sua frente porque você está dizendo para eles que agora eles não precisam mais de pai e eles não vão mais. Vai ser difícil você chegar para eles e dar uma ordem cataclísmica e eles atenderem. E vai ser difícil eles conversarem com você e ter o mesmo nível hierárquico, já que você entregou na mão deles a sua chave de rei. E é aqui que está o problema. O grande problema é, se eu saio de casa hoje, eu separo da minha esposa, eu deixo para minha descendência a autorização dela dizer que eu sou um rei fracassado, entendeu? Inútil e ainda mais que não as vê, sabe? E aí eu fico naquele negócio, eu vou pagar a pensão, não sei o quê. Que situação desgracenta, é o fim da família. É o fim da família. Eu sou daquele tipo assim, vai ter separação, escolhe quem vai ficar com você, quem vai ficar comigo também. Porque os filhos são meus também. A maioria dos pais não faz isso. Larga aí com a mulher, esse rojão, e vou pagar a pensão. E ela que se lasque, que se exploda. E aí eu penso assim, já que eu sou um pai que quer ficar perto dos filhos com tudo, e que brigaria por eles se fosse separado, eu posso brigar por eles agora. Posso cuidar deles agora. E esse pensamento, ele cíclico, não me deixa pensar em separação. Separação não é uma opção no casamento, mas jamais deveria ser. Ninguém começa uma casa querendo derrubar essa casa que construiu. Só se for um imbecil, um demente. Eu vou construir uma casa, erguer alicerce, fundamento, laje, telhado, e eu vou destruir essa casa. Não existe isso. A gente quer que essa casa dê certo, há reformas a serem feitas vez ou outra, e a gente não pode entregar a chave de qualquer jeito. Então, esse vídeo eu explico para você aqui, estou tentando elucidar o que acontece quando você se envolve no processo de separação, você não assiste seus filhos e de repente você vai escutar o que você não quer de um filho seu. Uma hora eles vão dar uma paulada, uma patada, que você vai querer falar, ei, eu sou seu pai. E não vai ter moral nenhuma. Às vezes eu dentro de casa, quando eu dou mau exemplo, e uma filha minha, ela chega, pai, isso que você falou, você disse isso e você não fez. E eu vou fazer o quê? Elas são pequenininhas hoje, eu ajoelho no chão, tá? Para ficar do tamanho delas, ou me agacho, e peço um abraço, e peço desculpa, peço perdão. Minha filha, então desculpa papai, papai falou mesmo, não fez? Ô minha filha, foi mal. Poxa, você perdoa papai? Então papai vai fazer o que papai disse. Ponto. Simples. É assim que se governa. Às vezes você tem que dar um passo para trás, tá? Pensa aquele estilingue que você joga pedra nas taruíra, nos lagartixas. Você dá um passo para trás e o elástico vai te jogar para frente. Às vezes o seu filho, a sua filha, é um elástico que você precisa pedir que seu filho te coloque para trás e você precisa aceitar essa tensão para que quando o seu filho falar bem de você e olhar para você, você voe. E é assim que funciona. Então fica aqui essa dica, fica aqui essa explanação sobre a entrega de chave da separação, que é uma entrega que eu não desejo que ninguém faça, que você nunca passe por isso. E que uma treta sua com a sua esposa ou com o seu marido dure
nada mais que aquele dia, e que, como a Bíblia diz, não durma a ira sobre a vossa cama, tá? Não durma com raiva. Esclarece o assunto, pensa. Ah, mas eu vou dormir sem falar, sem conversar, porque a gente não está bem. Mas durma pensando no melhor. O que eu posso fazer amanhã para fulano ver que eu não estou querendo mal, ou que eu estou arrependido. Pensa assim que você vai dar certo o casamento. Amém? Fica um abraço, curte, compartilha e tamo junto.